valor seriam 6 parcelas de R$285. Você recebeu uma ficha de compromisso há 21 dias atrás, no domingo passado você devolveu. Nós atingimos até domingo 49% do valor. E com 49% nós fazemos quanto da obra? 49%. Não dá para fazer 100% da obra com 49% do valor. Muito bem. Conseguimos 210 irmãos envolvidos nessa campanha. Mas o que acontece? Nós temos aqui na igreja irmãos que recebem, por exemplo, são pensionistas, recebem um salário mínimo. Para eles retirar de um salário mínimo R$285 é bem pesado. Concorda comigo? Bem pesado. Por outro lado, nós temos irmãos que ganham muito mais do que um salário mínimo. Ou seja, essa conta aqui, irmãos, de 350, não é uma conta honesta. Nós estamos considerando que todo mundo ganha a mesma coisa. Não é verdade. Mas sabe o que foi bacana quando eu vi a listinha dos 210? É que alguns irmãos pensionistas que ganham bem pouquinho por mês, eles estão dando os R$285. Por outro lado, alguns irmãos que poderiam investir muito mais, estão dando bem menos. E alguns não estão dando nada. Nós não temos esse valor em caixa, nós não somos um banco. Nós não temos essa reserva para resolver isso. Então, conforme fiz pela manhã, se por um acaso você não se envolveu, talvez nem sabia, não veio nos últimos 21 dias, talvez você não entendeu, então você tem a oportunidade ou de pela primeira vez preencher o seu compromisso e se engajar na campanha, ou revisar o seu investimento. Se você pode doar mais, doe mais. Se Deus tem te dado mais condição financeira, seja mais generoso, mais envolvido com a obra de Deus. Porque aquela continha não é uma continha igualitária. Alguns estão fazendo um esforço muito grande, enquanto outros não estão se esforçando. Muito bem, dado o recadinho, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, viu? Por isso que nós já vamos cantar e louvar o nome do Senhor. E se por um acaso você precisa da ficha de compromisso, eu não sei se nós temos aí, temos. É só você erguer a sua mão, quem sabe você nem sabia disso. Então, erga a sua mão enquanto a gente vai cantar e a irmã Mali vai entregar aqui embaixo, a Alice lá em cima, e nós vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar Tu És Fiel, Senhor. E nós vamos cantar crendo no que Deus vai fazer a partir do povo que se envolve na obra dele. É assim que Deus faz o trabalho aqui na igreja de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Esse hino é maravilhoso, como é bom a gente louvar a Deus dizendo: Senhor, Tu és fiel, a gente pode contar contigo, nós podemos confiar em Ti, nós podemos esperar. Vamos louvar o nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, teu poder aos teus filhos darás. Nunca faltaste, tal como eras, sempre serás.
Pai eterno, muito obrigado, Jesus, porque Tu és bondoso, porque Tu és fiel. Nós Te louvamos e exaltamos pela Tua fidelidade. E o bom, Senhor, saber que ela se renova todas as manhãs, todos os dias. E é tão bom também, Senhor, testemunhar para todos isso. Para muitos irmãos, a Tua fidelidade é a única coisa que resta. Eles não têm mais forças em si mesmos. Eles não têm mais confiança no que eles podem fazer. Alguns não têm confiança no que os médicos podem fazer. Nem os médicos podem fazer alguma coisa. Mas nós cremos que o Senhor pode fazer. E o Senhor pode fazer uma multiplicidade de coisas que nós nem conseguimos imaginar. Tu podes dar cura, Tu podes fazer reviver, Tu podes levar para a glória. Tu podes fazer muitas coisas. O Senhor pode dobrar orçamentos. O Senhor pode fazer de 200 e poucas pessoas, se as outras não quiserem, uma obra tremenda nesse prédio. Para nós que estamos participando é uma honra. Mas Tu podes fazer até sem nós. Porque Tu tens poder. Tudo é Teu. Tudo que temos e que somos é do Senhor. Nada é nosso. Por isso agora nessa noite, nós queremos reafirmar a nossa fé no Senhor. Entregar os nossos dízimos e ofertas é só parte da nossa fé. É cumprimento, é obediência, que fazemos com alegria e prazer. Mas consagramos toda a nossa vida a Ti. Porque sabemos que o Senhor não procura adoração. O Senhor procura adoradores. Eis-nos aqui, em espírito e em verdade. Aceita a nossa adoração, nossa oferta, os nossos dízimos, a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tudo é mais tranquilo e fácil na jornada aqui, com Deus guiando nosso caminhar. Não existem circunstâncias difíceis de entender. Se Deus está conosco, tudo é bom. Mas ao chegar o mal e pensamos que as respostas não virão,
ajoelhar, dando graças ao Mestre que de pronto nos responde às orações. Ajoelhai e olhai pro alto, Ele tem a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano de amor, na presença do meu Rei, Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus lá no livro
de Filipenses, essa carta do apóstolo Paulo à igreja que ficava ali em Filipos, Filipenses capítulo 1, nós leremos os versos 12 a 30, eu farei a leitura conforme formos avançando no estudo. Quero apenas reprisar o que estudamos pela manhã, visto que o tema é o mesmo. Nós estamos hoje falando sobre sem reservas para entregar-se a Jesus. O que vimos pela manhã? Vimos que para nos entregarmos totalmente a Jesus, em primeiro lugar nós precisamos entender, ter uma dimensão do que significa entregar-se a Jesus. Nós vimos que algumas pessoas não sabem o que significa isso. Talvez por esse motivo não se entreguem a Jesus. Vimos também pela manhã que para nos entregarmos a Jesus é preciso ter coragem. Coragem para abrir mão de qualquer coisa que nos impeça de vivermos para o Senhor Jesus. E por último, vimos que para nos entregarmos a Jesus é necessário tomar uma decisão. Não é apenas deixar que a vida nos leve. Nós precisamos decidir que queremos de fato pertencer a Jesus e viver para Jesus. Hoje à noite continuamos com a mesma temática, mas vamos olhar o que a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. E a pergunta que quero usar como um norte nessa mensagem é a seguinte: por que algumas pessoas não se entregam totalmente a Jesus? Por que algumas pessoas não conseguem se entregar? Ou começam uma vida com Cristo e abandonam? Por quê? Algumas pessoas não se entregam totalmente a Jesus. Vamos ler os 2 primeiros versos desse texto. Capítulo 1, versos 12 e 13. O apóstolo Paulo falando a uma igreja muito querida. A igreja de Filipos era a igreja do coração de Paulo. Paulo escreve: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Vou repetir a última frase. Estou na prisão por causa de Cristo. Por que algumas pessoas não conseguem se entregar a Jesus? Penso que, em primeiro lugar, elas não conseguem tal fato porque não se comprometem o suficiente com Jesus. Você conhece a epístola de Filipenses? Já leu? Se você leu, eu imagino que vem à sua mente o contexto daquela carta do apóstolo Paulo. Paulo estava preso e foi da prisão que ele escreveu essa e algumas outras cartas. Paulo havia passado pela cidade de Filipos alguns anos atrás e ele foi muito abençoado por aqueles irmãos. A igreja de Filipos praticamente sustentou algumas das viagens missionárias de Paulo. Paulo era grato por tudo que aqueles irmãos tinham feito. E lendo Filipos, a impressão que nós temos é que Paulo tinha um carinho especial por aqueles irmãos. Irmãos que não só contribuíram, mas também oraram por Paulo. Paulo faz menção a isso lá no finalzinho da carta. Paulo, de dentro da prisão, ele oferece àqueles irmãos uma palavra de conforto, porque estavam preocupados. Nós nos preocupamos com as pessoas a quem amamos, não é assim? Eles estavam preocupados com Paulo. A impressão que nós temos no decorrer da epístola é que alguns irmãos estavam inconformados.
É essa a ideia. Porque afinal de contas, Paulo havia trabalhado tanto para Deus, havia servido ao Senhor com tanta dedicação. Aqueles irmãos, por certo, estavam imaginando como seria possível um homem de poder como Paulo foi estar agora isolado, sem poder se locomover e viajar, como era a sua prática ministerial. E tentando agora acalmar aqueles irmãos, o apóstolo Paulo começa a dizer: irmãos, olha, tudo que aconteceu, tudo sem exceção, a minha prisão, inclusive, ela se transformou numa bênção. A minha prisão foi um instrumento de Deus. E olha, não se preocupem comigo, porque eu estou aqui na prisão por uma causa muito nobre. Eu estou na prisão por causa de Jesus. Que palavra abençoada. Em outros termos, Paulo está dizendo: eu fiz um compromisso com Jesus. E esse compromisso me trouxe aqui, para a cadeia. Esse compromisso me fez abraçar não só os momentos de alegria, em que eu cantei hinos com vocês, em que nós festejamos juntos a fé cristã. Esse compromisso também me trouxe para cá, para a cadeia. Esse compromisso também me trouxe açoites. Esse compromisso me trouxe lágrimas. Mas eu me comprometi para valer. Eu me comprometi para a alegria, mas também me comprometi para os momentos difíceis. Se parássemos aqui na leitura do texto, nós já teríamos uma grande lição. Porque entregar-se totalmente a Cristo significa se comprometer totalmente com Cristo. E compromisso, irmãos, é algo muito sério em toda a revelação de Deus. Deus apresenta o compromisso na Bíblia como uma questão muitas vezes de vida e em outras de morte. O compromisso é encarado pelos personagens bíblicos como algo seríssimo, grave, algo que vai além da importância, algo que significa literalmente viver para o Senhor Jesus, se entregar sem reservas. Paulo, nessa pequena frase, por causa de Cristo, ele está dizendo que para ele, compromisso é de verdade, é para valer. Ele não tem reservas em se comprometer. Paulo não tinha reservas, mas me parece que a igreja chamada emergente ou pós-moderna tem uma série de reservas para se comprometer com Jesus. Nós cristãos nos tornamos um pouco que acomodados no nosso compromisso. Nós nos comprometemos desde que não precisemos sofrer, desde que a vida continue sendo boa, desde que ninguém nos traga algum tipo de custo em função do compromisso. O apóstolo Paulo diz: eu estou aqui, mas estou por uma boa causa. É por causa de Jesus. Você já sofreu por causa do seu compromisso com Jesus? Você já foi preterido por causa do seu compromisso com Jesus? Você literalmente foi obrigado a, quem sabe, se calar, a derramar lágrimas, a repensar a vida, a abortar planos por causa do seu compromisso com Jesus. Compromissos interferem na nossa vida. Sempre interferem. Um compromisso profissional interfere. Você, antes de abraçar a carreira que hoje te traz o sustento e também a alegria de ser útil à sociedade, antes desse compromisso, por certo, você tinha uma rotina, mas quando ingressou nessa carreira,
a sua rotina mudou. E porque você tem um compromisso profissional, você mudou a sua agenda, você teve que estudar mais, você incluiu rotinas novas, mas valeu a pena, porque era uma carreira. E você tem compromissos com a sua carreira. Você era solteiro e resolveu casar-se. Um compromisso sério. E como a sua vida mudou depois de casado? Quem casou sabe. Quem não casou e quer casar, prepare-se. Mas são mudanças boas, abençoadas. Mas o compromisso nos faz encarar coisas que na nossa condição de solteiros não encarávamos. Nós fomos obrigados, mas obrigados na felicidade da obrigação do amor, a encarar mudanças sérias. Porque o compromisso sempre nos traz algum tipo de mudança. Não seria diferente em relação a Jesus. Quando nos comprometemos com Jesus, nós somos obrigados a mudar. Nós somos obrigados a encarar algumas situações novas na vida, alguns comportamentos, a nossa mente vai mudando, os nossos sentimentos mudam, as nossas intenções mudam. E em nome do compromisso com Jesus, nós começamos a fazer uma nova seleção de valores, uma nova escala de prioridades. Mas se nada disso aconteceu, o que está acontecendo? Se eu me comprometi com Jesus e não precisei mudar em nada, das duas uma, ou eu já nasci comprometido e nem sabia, ou eu na verdade nunca me comprometi. No máximo, eu me aproximei dos cristãos, mas não do Cristo vivo. Porque o Cristo vivo, Ele me traz sérias mudanças. E por causa dessas mudanças, Paulo foi para a cadeia. Espero que você e eu não precisemos ir. Mas outras mudanças nós teremos que encarar. O texto continua. E o apóstolo Paulo, ele falando que está na prisão, e falando que está na prisão por causa de Cristo, ele nos traz algumas impressões novas sobre o compromisso com Jesus. A primeira impressão que eu tenho, tentando enxergar pelos olhos da imaginação Paulo ali dentro da prisão, é que o compromisso com Jesus, ele precisa ser um compromisso tão sério, tão importante, que ele me leva a encarar o que for necessário por causa de Cristo. Compromissos nos levam a encarar coisas que nós, sem o compromisso, não encararíamos, não é verdade? O compromisso nos dá uma coragem incomum. Você antes do compromisso não faria aquilo, não encararia aquele desafio, mas quando você se comprometeu, você ganhou força. Eu consigo imaginar Paulo dentro de uma prisão, ainda que doméstica, mas um Paulo fortalecido. Ele não é um Paulo que reclama, dizendo, pobre de mim aqui na prisão. Eu gostaria de estar aí, mas por causa de Cristo, estou aqui na prisão, orem por mim, eu estou sofrendo tanto. Não, senhores, nós enxergamos um Paulo vivo. Um Paulo dizendo, estou aqui na prisão, estou por causa de Jesus. Estou aqui, mas graças a Jesus, estou escrevendo para vocês. Estou aqui, enclausurado, já com dificuldades de visão, estou cansado, mas estou vibrando, porque a minha prisão foi motivada por um motivo maravilhoso. Jesus, eu estou aqui por causa de Jesus. Consegue sentir Paulo assim? Consegue imaginar Paulo ali vibrando, porque ele pode testemunhar de que o seu compromisso foi tão sério, que mesmo estando na prisão, ele pode dizer, vale a pena estar aqui, eu estou aqui
por causa de Jesus. Eu acho que a grande questão que acontece muitas vezes é que nós queremos viver a vida cristã por nossa causa e não por causa de Jesus. Queremos viver a vida cristã com o nosso foco, olhando para nós mesmos e nos colocando como centro da fé. Já percebeu que nós gostamos de realizar aquilo que de algum modo nos dará um retorno imediato de preferência. E então nós trazemos o nosso ego. E o nosso ego passa a ser o centro da nossa própria fé. Jesus existe por nossa causa. Jesus é poderoso só para nos servir. Jesus é misericordioso para que nós não sofremos isso ou aquilo na vida. Mas Paulo pensa diferente. Paulo está dizendo, Jesus é o centro e eu existo para servi-lo. Eu existo, estou aqui agora confinado, porque faz parte desse plano, que eu não entendo. Mas se é para estar aqui por causa de Cristo, eu vou estar. O Evangelho é o Evangelho da causa de Cristo, não da nossa. O que nós queremos não importa. O que nós desejamos e sonhamos não é importante. O que nós achamos ser o melhor para nós não importa. Porque é a causa de Cristo. É por causa de Cristo. É o compromisso com Cristo. Então algumas pessoas não se entregam totalmente a Cristo porque não conseguem se comprometer o suficiente com o Senhor Jesus. Olha agora para o verso 14. Na mesma narrativa, Paulo complementa dizendo, a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Veja que coisa linda. O compromisso de Paulo está gerando frutos para o reino de Deus. O compromisso de Paulo está motivando aqueles irmãos. A palavra grega aqui é peitó, que significa um estímulo suficiente para tirar alguém do lugar. A ideia que tenho é que alguns irmãos, quem sabe, estavam meio parados na fé. Mas quando eles souberam que Paulo teve um compromisso tão sério com Jesus, a ponto de sofrer o que estava sofrendo, aqueles irmãos resolveram encarar o desafio da fé. E eles disseram, bom, se Paulo, pelo compromisso que tinha com Jesus, está na prisão, nós vamos encarar o que vier pela frente, porque nós servimos ao mesmo Jesus. Querido, quando nós nos comprometemos com Jesus, nós estimulamos outros a se comprometerem. O testemunho maior de compromisso que um crente pode dar é um compromisso que não se quebra diante das situações difíceis, diante de algum sofrimento inesperado. Mas quando um compromisso se quebra, nós estamos falando àqueles com quem convivemos que não era um compromisso tão importante. Não era tão importante quanto o meu compromisso profissional, do qual não abro mão. O meu compromisso com a família, do qual não abro mão. O meu compromisso comigo mesmo. Também não abro mão, mas com Cristo esse é diferente. Esse eu abro mão. Com Paulo não foi assim. O texto, na beleza da narrativa, diz que a maioria dos irmãos foram motivados pelo compromisso que aquele servo de Deus tinha com o Senhor. Quando eu vejo o seu compromisso e quando você vê o meu compromisso, nós motivamos um ao outro. Você se motiva com o meu compromisso e eu me motivo com o seu. Cristãos
do outro lado do mundo, sofrendo por causa desse compromisso, nos motivam. Irmãos queridos do passado que sofreram por causa desse compromisso, nos motivam. Mas uma igreja onde pessoas não se comprometem, qual é a motivação que deixará como legado às próximas gerações? Estamos, irmãos, passando por um momento histórico perigosíssimo. Já aconteceu em outros lugares o que começa a acontecer aqui. Um compromisso cada vez menor. Um fervor evangélico que não vem acompanhado por um compromisso de vida com o Senhor Jesus. Um movimento, mas um movimento sem consistência. É movimento no sentido de uma atuação barulhenta, mas não tanto de um compromisso em que alguém sofra por Jesus e faça isso crendo que vale a pena, por causa de Cristo, fazer o que tiver que fazer. Paulo diz que aqueles irmãos, motivados por ele, por seu compromisso, estavam anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Veja que interessante. O compromisso gera força, gera coragem. E quando uma pessoa vê o nosso compromisso, compromisso de quem em nome do compromisso tem coragem, essa pessoa se encoraja também. Nós nos encorajamos através do compromisso. E aqueles irmãos, segundo o texto, eles estão anunciando a palavra com maior determinação. Por quê? Porque tem um exemplo a ser seguido. Eles olham Paulo e dizem, vamos em frente. Esse Paulo se comprometeu e nós também nos comprometeremos. Portanto, em primeiro lugar, por que pessoas não se comprometem? Por que pessoas não se entregam? Talvez porque nem queiram fazer isso. Talvez você queira estar na multidão, mas ainda não tomou a decisão de se entregar totalmente e pagar o preço, seja ele qual for, o preço do compromisso. Segundo motivo está agora a partir do verso 15. Lerei os versos 15 a 20. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos ao contexto. Paulo foi um dos grandes pregadores pós-Pentecostes. Um outro grande pregador foi Pedro, você se lembra. Apolo, também um grande pregador. Esses homens saíram pelo interior de toda aquela região onde o Senhor Jesus viveu e ali começaram a pregar. Paulo foi além. Paulo foi para a Europa e começou a pregar. Só que agora Paulo está preso. E sabe o que aconteceu enquanto Paulo estava preso? Apareceram alguns pregadores.
E aqueles pregadores começaram a dizer: nós somos melhores que Paulo, nós pregamos melhor que ele, nós temos mais resultados que ele, e cheios assim de um sentimento que não combina com a graça de Deus, eles começaram a se vangloriar, começaram a dizer que eram melhores. E Paulo está lá na prisão. E Paulo ficou sabendo disso. Segundo alguns comentaristas, Paulo soube disso através da igreja de Filipos. Irmãos, é interessante como uma fofoca vai longe, não é verdade? Até dentro da cadeia Paulo está sabendo. Paulo está preso e, por certo, um irmãozinho foi visitá-lo. E se não bastasse o sofrimento da cadeia, o irmão diz: Paulo, você não sabe. Tem um pastor aí dizendo que é melhor que você. Dizendo que mais pessoas se converteram com a mensagem dele do que com a sua. Irmão, as notícias correm. E Paulo está na cadeia, fica sabendo disso, e possivelmente ele responde à igreja. E como ele responde? Era de se esperar uma resposta, no mínimo, ácida. Porque, irmãos, quando nós lemos a primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas em especial a primeira carta, e quando lemos Gálatas, nós quase ficamos com medo. Paulo, quando estava bravo, ele era capaz de manejar bem as palavras. Quando Paulo escreve as epístolas pastorais e lembra de alguns irmãos que foram um verdadeiro espinho no seu dedão do pé, ele também é muito severo. Nós esperávamos que ele fosse bem severo agora, mas não é. Paulo é manso, manso. Paulo diz: olha pessoal, não tem problema. Não se irritem com isso. Não fiquem preocupados com isso. Porque Cristo está sendo pregado. Não é a melhor motivação, é verdade, mas não esquentem a cabeça com isso. Relaxem. Porque Paulo usa essa mansidão toda diante de uma provocação tão grande. Porque Paulo está nos ensinando, em nome de Jesus e movido pelo Espírito Santo, que infelizmente algumas pessoas não conseguem se entregar totalmente a Jesus por causa da intolerância de outras. Algumas pessoas ainda não conseguiram se doar totalmente a Jesus por causa da intolerância de alguns que, em nome de Jesus, acabam fazendo um trabalho que não atrai, que não abençoa e que não traz compromisso a ninguém. Paulo, nesse momento, manso, ele tenta lidar com as emoções daqueles irmãos. Eu imagino que alguns irmãos que amavam Paulo lá em Filipos estavam falando: olha, vamos atrás desses pregadores. Quem sabe aguardando uma palavra assim de Paulo. Paulo, na cabeça deles, iria responder algo do tipo: vão atrás deles, porque eu não posso. Eu imagino algum, quem sabe, com aquele estilo de Pedro, já preparado. É Paulo falar e eu vou atrás desse pregador. E eu vou falar para ele que ele não pode fazer isso. Mas que nada, a mensagem vem mansa. A mensagem vem tranquila. E o apóstolo Paulo, como que trabalhando a emoção daqueles irmãos, diz: pessoal, vamos ganhar e não perder. Vamos conquistar em amor. Vamos tentar de alguma forma ganhá-los pelo testemunho, ganhá-los pela verdade, deixe-os. Não vamos estragar o lado bom disso. E qual é o lado bom segundo o texto?
Alguns estavam se convertendo. Sabe por quê? Porque alguns nem imaginavam o que havia no coração daqueles falsos pregadores. Eles não sabiam. A lição de Paulo é que a intolerância muitas vezes afasta pessoas em vez de trazê-las. A intolerância muitas vezes é uma barreira enorme, se torna um muro intransponível ao compromisso que alguns querem ter. Agora é importante perceber, irmãos, que não é uma questão de doutrina que Paulo está lidando aqui. Paulo não fala em doutrina. Aqueles homens não estavam pregando heresias. Porque se estivessem, aí ninguém segurava Paulo, acho que ele saía da cadeia. Paulo, quando ouvia uma heresia, ele ficava muito chateado. Você se lembra quando os irmãos lá na região da Galácia, os Gálatas, eles começaram a pregar umas heresias, Paulo se levantou como um guerreiro em nome de Jesus. Mas a questão aqui não é heresia. A questão aqui é uma disputa. E mesmo sendo errada, Paulo não quer que aqueles irmãos percam seu tempo. Tempo com aquilo que não vai agregar nada, só vai trazer divisão, contenda, tristeza. Muitas vezes, irmãos, nós somos quase que motivados à intolerância em nome do compromisso. Às vezes somos ácidos demais, cobramos demais e achamos que uma reprimenda bem grave conseguirá mexer no coração de alguém. Eu acredito mais na oração do que na acidez. Eu acredito mais no joelho que se dobra do que na mão erguida, que aponta um dedo que não manifesta nem compromisso e nem amor, mas sim arrogância e intolerância. Como não é um assunto de heresia, Paulo é bem brando. Mas é sério do mesmo modo, porque você percebeu na leitura que ele trata com seriedade. Ainda que diga, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, ainda que ele diga isso, ele logo em seguida repete, eu sei que em nada ficarei envergonhado. Paulo confia em Deus. Paulo sabe que aquele que não se compromete, mesmo sabendo que deve se comprometer, esse Deus vai cuidar. Deus cuida de nós. Por isso, a intolerância se torna um muro em vez de uma rampa. A intolerância se torna uma grade em vez de uma escada. Nós não precisamos de intolerância em nome de fé, mas sim precisamos de testemunho. Aliás, a intolerância, ela é capaz de ferir o povo de Deus. Como fere, como fere. A história mostra alguns momentos em que a intolerância causou um desastre em nome da fé. Cristo não foi glorificado, mas pessoas foram destruídas. E enquanto nós estamos ferindo ou sendo feridos, ninguém é ganho para Cristo. Ninguém melhora a sua vida cristã, porque o foco se perde. Paulo não quer que o foco se perca. Por isso ele diz, deixa esse pessoal aí e vamos olhar para Jesus. Eu continuarei dando o meu testemunho de que vale a pena, e vocês também darão o seu testemunho, e que o Espírito Santo mude o coração desse pessoal. Mas o texto continua, estamos agora no verso 20. E temos um trecho mais longo. Eu preciso ler, porque acho que você não sabe de cor. Se você souber, mas acho que não. Veja o que diz agora, a partir do verso 20.
Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Agora, por favor, preste atenção nessa frase. Tente imaginar Paulo agora falando, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já nem sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, e mais necessário é, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de uma maneira digna do Evangelho, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Que homem de fé! E essa fé está em falta. E talvez essa fé, a ausência dela, seja mais um dos motivos porque algumas pessoas não conseguem se entregar a Jesus. Falta-lhes fé. Por vezes há o entendimento, há o conhecimento até acadêmico da Bíblia. Por vezes há a informação, mas não a fé, não a confiança, não a coragem da entrega, não a determinação de quem, à semelhança de Paulo, diz: para mim o morrer é lucro, mas lucro por causa de Jesus. Não é por uma causa qualquer, não é por uma coisa pequena, é por causa de Jesus. Paulo foi um homem de fé, porque alguém que tenha coragem de dizer que para si o morrer é Cristo e o viver é lucro, esse é um homem de fé. E uma pessoa que é capaz de dizer que a nós foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por Cristo, esse é um homem de fé. Essa fé está em falta. Um excesso de hedonismo evangélico, uma ausência de fé sofredora. Um excesso de brilhantismo da fé, no sentido quase de uma fé espetacular, mas uma falta daquela fé que paga o preço, seja ele qual for. Uma fé muitas vezes quase que tímida, se comparada a grandes manifestações, mas uma fé que leva alguém, muitas vezes no anonimato, a morrer por Jesus, a sofrer por Jesus, a se doar por Jesus, a se entregar totalmente a Jesus.
Paulo está dizendo, em outras palavras, eu creio em Jesus e ponto final. Eu creio em Jesus e é isso. Eu creio em Jesus e o que for necessário fazer em nome da fé, eu farei. Eu creio em Jesus e se for para morrer por Ele, eu morro. Mas, na minha opinião, eu ainda tenho que trabalhar muito. É uma expressão linda de Paulo. Paulo diz, olha, eu estou aqui fazendo uma comparação. Estar com Jesus é muito melhor. Mas eu quero ficar. Eu quero viver mais. Mas quer viver por quê? Por causa de Jesus. É como a oração que um pastor da equipe de David Yang Shu fez. Muito doente, em estado terminal, os pastores, alguns dos pastores, são algumas centenas de pastores lá na igreja na Coreia, alguns membros da equipe pastoral pediram à enfermeira-chefe lá da UTI que permitisse que eles fizessem um culto rápido, porque sabiam que o seu colega estava de partida. E então, vão até lá e no último momento do culto, aquele pastor com muita dificuldade para falar, diz, eu gostaria de orar. Foi uma oração que fez todos, sem exceção, todos os pacientes da UTI conscientes choraram. Ficaram emocionadíssimos e vários se converteram naquele momento, porque a oração daquele pastor foi, Senhor, se eu for curado por Ti, que eu seja curado não para viver para mim, ou para minha família, ou para continuar a minha carreira, mas que eu seja curado para Te servir. Que eu seja curado para fazer a Tua obra, porque agora eu estou bem perto de Ti. Eu posso gozar das delícias celestiais, eu estou bem perto. Mas se o Senhor quiser me curar, me cure, para que eu fique para Te servir. Que testemunho. Porque na realidade, irmãos, o nosso pensamento é um pouco diferente. Que eu viva mais para mim, que eu viva mais para a minha carreira, que eu tenha mais saúde para me dedicar mais às minhas coisas. Mas é preciso ter uma fé gigante para dizer, Senhor, a minha vida é Tua e eu quero viver para Ti, e eu quero ter saúde para Te servir mais, e eu quero viver uma vida longa para ser bênção na vida de muitas pessoas. É preciso ter fé para dizer, Senhor, para mim o viver é Cristo. Ah, nós temos tantos sonhos. Você tem alguns, não tem? Eu já fiz algumas vezes um trabalho assim, bem pessoal, eu nunca mostrei a ninguém, absolutamente a ninguém, nem a Nívia, nem aos meus filhos. Eu de vez em quando paro, pego uma caneta, um papel, e eu começo a escrever coisas que eu sonho e quero fazer. Eu não mostro a ninguém, só Deus sabe porque Ele vê. Às vezes a lista fica longa, não sei se você já fez isso, é um trabalho maravilhoso. Quando você tiver um tempo livre, pare e pense no futuro. E sonhe com o futuro. Então você vai colocando uma série de coisas, tal. Eu imagino que você colocaria uma série de coisas também. Mas diante de Jesus, aquela lista grande ou pequena, ela começa a ser abafada. Abafada pela glória de Deus. Abafada por um projeto muito maior do que o meu e o seu. É o projeto de Deus. Não é um projeto pregado hoje em dia. Não é um projeto que as pessoas busquem com avidez, tanto quanto buscam os seus próprios. Mas é mais ou menos o que o apóstolo Paulo declarou aqui: Senhor, eu quero viver mais para Te servir mais. Eu quero viver mais tempo para me doar mais para Ti. Eu quero voltar ali e ser bênção para os meus irmãos. É o que ele escreveu.
Uma pequena frase, para mim o viver é Cristo. Paulo está nos dizendo em pleno século 21 que é preciso ter uma fé genuína para se entregar totalmente, sem reservas, ao Senhor Jesus. O que nos impede para essa entrega? O que está te impedindo hoje? Qual é a resistência que você tem? Um compromisso não tão intenso? Será que é isso? Será que você não consegue se entregar porque o seu compromisso é muito raso? É um compromisso que não sai ali da superfície, você ainda não conseguiu se comprometer o bastante para dizer: a minha vida é Cristo e eu vou viver para Jesus. É isso? Será o motivo da sua falta de entrega a intolerância de alguém? Talvez alguém pegou demais no seu pé, talvez alguém te feriu, ou talvez você mesmo acabou se tornando uma pessoa tão intolerante que talvez chegou ou está ainda dizendo: eu acho que as pessoas são todas hipócritas e ninguém se compromete com Deus. Será que é isso? Algum sentimento guardado ali, um machucado, alguém que foi muito, quem sabe, sem sabedoria para falar com você. É por isso que você não quer se comprometer, porque acha que nem pode se comprometer. Será que falta fé? Fé corajosa de quem diz: o meu viver é Cristo. É isso aí, ponto final. Tenho que pagar um preço, vou pagar. Vou mudar minha vida. Vou passar por cima de qualquer obstáculo. Porque para mim, o viver é Jesus. O que te impede? Eu nunca fui bom nadador, mas o meu avô materno foi bom nadador. Meu avô materno foi um cearense que aprendeu a nadar em açude. E se você já nadou em açude, sabe que é muito mais difícil nadar no açude do que nadar no mar. O pH da água é diferente, a densidade. Você, no mar, consegue dar umas braçadas, né? Mas no açude é complicado. Você precisa saber nadar. E meu avô nadava bem. Quando nós íamos para a praia, a gente ficava com medo dele se afogar, porque ele ia embora. Ia, tal, nadava até lá longe. E depois voltava. E ele tinha, assim, um orgulho de nadador. Nós, uma época, eu ainda garoto, fomos num clube e meu avô me ensinou a nadar da melhor maneira que alguém pode ensinar. Ele me empurrou na piscina funda. Eu caí, dei umas braçadas e ele ficou ali, nós brincamos e ali começou uma trajetória tímida de natação. Mas foi assim, um empurrão. Eu acho que o Espírito Santo de Deus, de vez em quando, nos dá um empurrão. Mas como nós ficamos ali parados? Aí Ele dá outro. Mas nós colocamos um pé na frente, fazemos um esforço, porque nós não queremos nos entregar. Nós temos as nossas vaidades, nós temos a nossa estrutura de pensamento, nós temos uma tradição de família, nós temos o nosso gosto, nós temos alguns pecados de coleção. Senhor, como eu vou me entregar? E aí, o Espírito Santo dá mais um empurrão. E às vezes é um grande empurrão. Um empurrão em amor. Para que você decida finalmente o que você quer. Entregar-se totalmente. Ou decidido dizer: isso não é para mim, eu não quero Jesus. Eu não quero ser mais um número, eu não quero ser mais um nome. Eu simplesmente não quero esse negócio de ser cristão. Vai falar para outros. E movidos pelo amor que não é intolerante,
Nós respeitamos o que não querem compromisso, mas apelamos a todos: se entreguem voluntariamente a Jesus e se comprometam totalmente com Ele. Que tal você pensar um pouquinho sobre isso? Se o Espírito Santo te trouxe agora alguma percepção sobre a palavra pregada, coloque-a diante de si mesmo agora e ore ao Senhor. Eu vou te dar alguns instantes para você orar. Eu não sei se há algum outro motivo que te impede de se entregar totalmente a Jesus. Talvez você tenha pensado num filho que ficou em casa, talvez no seu marido que não é crente, talvez no seu colega de trabalho, mas deixe-os agora, pense em você. Como está a sua entrega? Como está o seu compromisso? Como está a sua vida diante de Deus? Pense. E se o Espírito Santo usou esse culto para te dar um empurrãozinho dizendo, se comprometa totalmente, então ore ao Senhor e peça coragem. Coragem para se comprometer, para se entregar. Se o Espírito Santo de alguma forma colocou no seu coração uma disposição nova, uma motivação, um desejo, então aproveite isso agora em nome de Jesus. Ore. Nós vamos orar juntos daqui a pouquinho. Mas você orando, vai preparando o seu coração. Prepare o seu coração. Como o Senhor quer que você se entregue totalmente. Que todas as resistências caiam e que a fé genuína e corajosa se levante como uma ferramenta de poder para um compromisso inabalável. Ore ao Senhor. Nós cantaremos uma canção para te ajudar nisso agora. Se você quiser, você pode cantar. Se você quiser orar, continue orando. Mas aproveite para que a palavra de Deus entre lá fundo no seu coração e que o desafio do Espírito Santo de Deus pela palavra te motive a sair daqui com uma fé corajosa, inabalável. Ore ao Senhor. Oração agora. A sua decisão em oração é o que mais importa agora. A decisão de entregar-se totalmente. A decisão de viver para Jesus. Tome. E que essa canção confirme a sua decisão neste momento. Amor de ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti e a Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. Cante comigo. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Vamos orar juntos, queridos. Eu me entrego. Tudo eu entrego a Ti. Nós vamos orar por você. Seja membro da igreja, seja um visitante. Mas você que tem o desejo sincero de se entregar totalmente ao Senhor. Se esse é o seu desejo, nós vamos orar por você agora. Você vai se levantar enquanto eu estiver orando. E com esse gesto você está dizendo, eu estou me entregando totalmente. Eu não quero ter uma vida pela metade em relação a Jesus. Eu quero me comprometer, eu quero entregar-me totalmente a Jesus. Se é o seu desejo, fique em pé e vamos orar nessa hora. Deus sabe a condição do seu coração, querido. E se você sente o desejo de desafiar a si mesmo, nesse ato de fé, fique em pé. Está dizendo ao Senhor e à nossa comunidade de fé, que você sim está se entregando totalmente ao Senhor. Querido Deus, nossa entrega tem como grande motivação a entrega de Jesus Cristo por nós. A entrega de Jesus foi completa. Foi uma entrega que lhe trouxe um peso, lhe trouxe um preço, mas foi uma entrega em amor. E por causa daquela entrega, hoje nós somos salvos. Olhando para a entrega de Jesus, nós nos sentimos agora motivados a nos entregarmos também. Motivados a nos comprometermos totalmente. Motivados a dizermos e vivermos uma vida que mostre na prática que nós somos de Jesus. Eu coloco, Pai, em Tuas mãos de amor esses queridos que se levantaram. E eu peço que o Teu poder, que se manifesta em Cristo Jesus, dê agora condição, força, ânimo e motivação, para que esses queridos nunca voltem atrás. Que eles realmente, nessa hora, estejam assumindo esse compromisso integral, perfeito, inabalável, um compromisso de fé, um compromisso, Pai, que vai lhes trazer grandes alegrias, porque é uma bênção se comprometer contigo.
Pai, eu peço que em nome de Jesus, cada um desses e outros que quem sabe estão em casa assistindo a esse culto, ou outros que estão, quem sabe, envergonhados de se levantar, mas estão com seu coração ardendo agora, ardendo por um compromisso genuíno com o Senhor. Pai, que cada um deles comprove com sua própria vida que vale a pena se entregar totalmente a Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe esses irmãos, para que a semelhança do que o apóstolo Paulo foi e viveu, que eles também vivam para Jesus e que eles motivem outros a viverem para Jesus também. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Podem se sentar. Queridos, no final desse culto eu quero apenas te lembrar de algumas ações bem importantes. Você, se não retirou o seu informativo da quinzena, depois retire, por gentileza. Tem alguns lembretes aqui. Um deles é um pedido de oração. Ore pelo pastor Fernando. Ele viajou hoje para Curitiba, onde está fazendo o seu encontro presencial do mestrado, lá na Faculdade Teológica Batista do Paraná. Ele vai voltar daqui a 15 dias. Então vocês orem por ele e pela Sônia, principalmente, que vai ficar toda saudosa. Não é assim? Também tem um recadinho bem especial a respeito de um novo momento na nossa transição e no nosso projeto Plante uma Árvore, porque finalmente você que estava aguardando poderá participar de um pequeno grupo se você quiser. Há 3 anos atrás nós começamos esse processo, treinando pessoas. Depois essas pessoas fizeram uma experiência entre si. E agora nós estamos abrindo os pequenos grupos para você que quer ter uma experiência em pequeno grupo. Você pode fazer uma experiência por um tempo. Eu acho que você não vai sair, mas se acontecer, pelo menos você sabe o que é ter uma vivência em pequeno grupo. Você que quer ter essa experiência, o que você vai fazer? Nós usamos um cartão que está aí no bolso do seu banco, à sua frente, um cartão branco, que é um cartão de visita, mas nós também vamos usar o mesmo cartão para os pequenos grupos. Há no cadastro desse cartão um local para você assinalar que quer participar de um pequeno grupo. Então você preencha com seus dados principais para a gente ter um modo de contatar você. Coloque um X, eu quero participar de um pequeno grupo. Devolva lá no balcão de informações e aí nós faremos um contato com você. Se for uma demanda muito grande, talvez a gente não consiga em 1 semana, 2, absorver todo mundo. Então seja paciente, amoroso, manso, que mais? Misericordioso, querido, amável. Aguarde, nós queremos atender todos, para que todo mundo tenha essa experiência se desejar. E esperamos fazer isso logo num primeiro momento. Mas você será contatado, deixe o seu telefone, e-mail, o que você preferir, e nós faremos o máximo para nos próximos dias já te oferecer uma oportunidade para você participar de um pequeno grupo, tá bem? Use esse cartão, se você não quiser preencher agora, leve para casa, aí durante a semana você retorna e entrega para a gente. Também uma palavra, não está no boletim, mas nós estamos com um problema muito abençoado no período da manhã. Você que só vem aos cultos da noite não passa por isso, mas os irmãos que vêm pela manhã estão com um santo problema. Nós não temos mais vagas de estacionamento, nem nos nossos estacionamentos, nem na rua. Alguns irmãos estão deixando o carro lá perto do Pastorinho, lá na Doutor César, lá na Salete, quase perto da minha casa. Se quiser, lá tem lugar para você estacionar, pode deixar, não há problema. Então, meu pedido é,
Seja paciente, principalmente se você chega em cima da hora do culto. É quase certo que não haverá vaga, não é má administração do nosso estacionamento. Nós realmente passamos muito do nosso potencial de vagas de estacionamento. Então, se você quiser garantir a sua vaga aqui do ladinho, chegue mais cedo. Não tem jeito. Domingo passado, eu vim do aeroporto, só passei em casa, tomei um banho e cheguei aqui por volta das 10. Também não tinha vaga para mim. Tá certo? Então, não se chateie, por favor. Mas isso é um santo problema que a gente está enfrentando. A preferência do betelense tem sido os cultos da manhã. Glória a Deus por isso. Quem sabe a gente termina essa obra logo. Quem sabe não, nós vamos terminar. A gente compra uma propriedade aí do lado, faz um prédio de estacionamento. Uma bênção, né? E vai ser assim. Antes de ir embora, dê um abraço em quem está pertinho de você. Uma palavra abençoadora. E que Deus te dê uma semana de paz, de bênçãos e de alegria em se comprometer com Ele. Vá em paz e que Deus abençoe sua vida. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco.